Bom dia a todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Coloquemos as intenções pela saúde dos doentes da nossa comunidade, da nossa paróquia e todas as intenções que estão no coração de cada um de nós. Celebração da palavra do segundo domingo da Quaresma. Nesta liturgia, somos convidados a ouvir o que Jesus tem para nos dizer com sua palavra e a contemplar com alegria seu rosto luminoso, que antecipa a Páscoa, dispostos a purificar o olhar de nossa fé em meio às tribulações do presente. Como Assembleia Orante, busquemos a face do Senhor transfigurado. Estamos de pé, cantando. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Senhor, que acolhestes aquele cobrador e assim lhe devolveste tua paz e teu amor, também nos colocamos ao lado dos que vão buscar no teu altar a graça do perdão. Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande nosso pecado, porém é maior o teu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, paz e fé da parte de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para a vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Vamos colocar a intenção da celebração da palavra pela saúde do nosso Papa, pela saúde também de todos os enfermos de nossa paróquia, que são tantos. Oremos. Ó Deus, que nos mandaste ouvir o vosso Filho amado, alimentai-nos com a vossa palavra, para que, purificado o olhar da nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura do livro do Gênesis. Naquele dia, o Senhor conduziu Abraão para fora e lhe disse: olhai para o céu e contai as estrelas, se forem capazes, e acrescentou: assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor e considerou isto como justiça. E lhe disse: eu sou o Senhor que te fez sair dos caldeus para te dar em processo esta terra. Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse: trazei uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e além de uma rola e de um pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. As aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão os escutou. Quando o sol já se põe, caiu um sono profundo sobre Abraão, e ele foi tomando de grande e misterioso terror. Quando o sol se põe, escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei-me por compaixão. Meu coração fala convosco confiante, é vossa face que eu procuro. O Senhor é minha luz e salvação. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueçais, nem me deixeis abandonado, meu Deus e Salvador. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Sede meus imitadores, irmãos, e observais os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando. Há muito por aí
que se comporta como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O fim dele é a perdição. O Deus dele é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensa nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudades, minha alegria, minha coroa e meus irmãos, continuais firme no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Temos de pé para aclamar o Santo Evangelho. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplandente, fez ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e suas roupas ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glórias e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. E os discípulos ficaram com medo e entraram dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram com medo e naqueles dias não contaram nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos dar uma refletida. Hoje nós estamos no 2º domingo da Quaresma e vamos voltar ao primeiro. O primeiro domingo da Quaresma foi a tentação de Jesus. Jesus permitiu que fosse tentado, depois subiu para o deserto e permitiu que fosse tentado por 40 dias e 40 noites. Ele passou lá, nesses dias, ele não comeu e nem bebeu nada. Depois dos 40 dias,
ele sentiu muita fome, aí o demônio se aproximou dele para o tentar. Fiz as tentações e não conseguiu nada. Domingo passado. Neste agora, Jesus é transfigurado. Nós vamos deixar para o finalzinho. Vamos começar pela primeira leitura. Na primeira leitura, que vem do livro do Gênesis, Deus Pai fala com Abraão, que é o rei da fé. Ele é o patriarca de toda a fé. Toda a aprovação foi dada a Abraão. E ele assumiu tudo, até pediu ao seu filho primogênito único. E ele não negou isso a Deus. Então ele é o patriarca da fé. E ele diz aqui, Deus chama ele, e o que ele diz? Vê se você consegue contar as estrelas que tem no céu, se tu fores capazes. Será que Abraão começou a contar? Nada conta que ele foi contar, né? Mas que Deus pediu para ele fazer isso. E ele acreditou, né? Aí Deus disse, assim será a tua descendência, do jeito das estrelas do céu, que ninguém consegue contar, de tão numerosas que isto vai acontecer. E Abraão acreditou no Senhor que estava dizendo. E ele disse, eu sou o seu Deus, o seu Senhor, que vou fazer você sair da cidade de Ur, dos caldeus. A cidade de Ur, ela era uma cidade de sábios terrenos. Então toda lei partia deles. E Abraão era uma pessoa migrante. O que é o migrante? Ele não para em lugar nenhum, eles ficavam andando. E já eram duas pessoas idosas, ele e sua esposa já era considerado ancião. Então ele fez a promessa de sua descendência. Filho eles não tinham. Como é que eu vou ter a descendência? Como é que eu vou saber a terra que você vai me dar? Esta terra, em outros evangelhos, ele vai dizer que a terra que corre leite e mel. O que é essa correção de leite e mel? E é onde todas as produções funcionam. Todas as árvores frutíferas dão frutos muito bons. Tudo que você plantar, produz. Então, aí, essa questão que é o leite e mel. Mas Abraão, ele não duvidou, mas ele só falou com o Senhor. Como é que eu vou saber aonde vai ser a minha terra, a terra dos meus descendentes? E ele continua. Faz o seguinte, me traz uma vaca de 3 anos, me traz uma cabra, me traz uma carneira de 3 anos, me traz também uma pombinha e um par de rolas. E assim Abraão fez, confiando no que Deus estava falando para ele, assim ele fez. Chegou no ponto marcado, ele cortou todos ao meio, menos as 2 aves. Nisso que ele expôs esses animais, as aves de rapinas, é o mesmo que o urubu, come tudo que encontra. Se precipitaram em cima do que estava acontecendo, mas Abraão expulsou todo mundo. E ele, na terceira que estava, caiu num profundo sono ao fechar da noite, e nesse sono que ele teve, um sono de terror, coisas apareceram ele dormiu vendo o que eles tinham feito, que a Escritura nos fala, que eles dormiu vendo que apareceu um braseiro que passava entre aqueles animais que estavam cortados. Em outro evangelho diz que após eles cruzarem essa situação, também aonde Moisés viu a sarça queimando e não se consumia. Acontecia a mesma coisa com os animais. Passava-se o braseiro e elas não se consumiam. E aí Deus fazia aliança com Abraão. E Abraão foi para a terra que ele prometeu, que desde o rio, deixa eu me lembrar
mas é que é desde o rio do Egito que vai até o grande rio Eufrates. É tipo uma ilha, que eles depois passaram a chamar de terra de Canaã. Sempre cada escritor coloca de um jeito, mas aí é essa mesma parte que é a terra prometida, onde corre leite e mel. Então Deus fez essa aliança com Abraão e ele é o patriarca da fé. Segunda leitura é da carta de São Paulo aos Filipenses. Os filipenses eram um povoado, era uma cidade bem pequena, um povoado chamado de Filipo. Então, o que acontecia nessa pequena cidade? É como se tivessem Candeias, Calama, tudo pequeno assim, mas a missão sempre estava, a missão de São Paulo sempre estava lá. Só que São Paulo estava preso em Roma, nesse período. E ele soube da notícia do conflito que estava havendo na igreja de Filipe, dos filipenses. E ele disse chorando que ele tinha saudade dos amigos deles. E que ele estava sabendo que muitos estavam rejeitando a cruz de Cristo. Não queriam aceitar a cruz de Cristo. Ele disse, siga o nosso exemplo dele, Paulo, e dos discípulos que ainda continuavam seguindo. Mas tinha falsos discípulos também lá fazendo isso, dizendo que as coisas de Deus não eram verdade, que não ia acontecer nada, que era aproveitar o que tinha na terra. E São Paulo vai mais longe. O fim desses camaradas que recusam a cruz de Cristo, o fim dele vai ser trágico. Eles só pensam na barriga, né? Só pensam em comer. Eles só pensam nas coisas terrenas, no que é vergonhoso para o povo. Então o fim deles vai ser longe das coisas de Deus, se eles não se convertessem. Ele falava isso na conversão. E agora nós não. Nós somos cidadãos do céu. E a nossa coroa vem do alto. Ela vem de Deus. É isso que nós esperamos. Sejam meus imitadores. O exemplo que eu dou, Paulo dizia, o exemplo que eu dei, que eu dou, é isso que vocês têm que fazer aí em Filipe. Então veja como é uma igreja em conflito, uma comunidade em conflito, aonde eu disse que Deus realiza uma coisa e outros dizem que ele não realiza aquilo. Não é conflitante? É conflitante. Eu já encontrei duas pessoas, uma nós discutimos, outra não, porque outra era quando eu estava na faculdade, que todo o pessoal que é filósofo, eles não acreditam na existência de Deus. Todos filósofos. No filósofo também não entrei em detalhes, deixei quieto. Mas com o outro que era do meu nível, nós estudávamos também, mas era outro curso. Fazendo um curso Manaus, aí todo mundo era religioso, era uma escola religiosa. E ele disse que não acreditava em Deus de forma alguma. Disse, olha, eu não vou nem discutir tanto com você. Mas eu vou te provar a existência de Deus, como é que é assim que você disse que não existe. Aí ele, tudo bem, eu vou contar esse argumento, que é coisa verídica mesmo. Ele dizia, como é que esse Deus de vocês é tão bom? Existe fome no Nordeste, existe fome na Etiópia. E ele falava da Albânia. Na Albânia, como ele tinha tantos argumentos para afirmar a inexistência de Deus. Eu disse, eu vou te dar só alguns exemplos aqui para você entender que Deus existe. Você sabe de onde vem o vento? É a natureza. Essa natureza é Deus. Quem manda? Você sabe fazer uma formiga viva? Não. Tá bom. Por aí que já sabe que a natureza é cria. Tu sabe fazer uma plantinha crescer sem fazer nada com ela? Não. Pois é. Tem alguém que faz isso aqui e não é eu, não é você.
E outra coisa, como é que você sente esse peso? A gente sente do jeito que a gente sente o café. Se você vai fazer o café, sabe o café, né? Você sabe o café, aí todos nós sabemos que é café. Se você coloca água, você vai temperar e colocar água. Tem a opção de gelado ou quente, mas o nosso sempre é quente, né? E quando você coloca café, a água muda, ela muda de cor, e se você provar, ele está com um gosto diferente, não está? Está enxergando o corpo? Não. Pois é, mas você sente o gosto. Para você fazer isso, coloca o açúcar, até ele chegar ao ponto que você gosta. Você ainda vai conseguir ver o açúcar lá. Ele queria enxergar mesmo, ele queria enxergar. Para ele era ver, como ver a gente. A intenção era essa, mas não era. E aí ele o que fez? Disse, mas você não enxerga mais o açúcar. Mas quando você põe na boca, você sente o gosto do açúcar, não sente? Disse, quase que me convenceu. Disse, não quero te convencer não, só quero dizer que Deus existe. Se você crer ou não crer, o problema é seu. Mas que Deus existe, existe, e você sente nessas pequenas coisas. Muito bem. Então era isso que acontecia lá em Filipe. Alguém dizia uma coisa, alguém dizia outra. E eles ficavam todos embaraçados. E Paulo disse que nós somos cidadãos do céu e o outro só pensa nas coisas terrenas. O Deus dele é a barriga. É o que é vergonhoso. É isso. Então eles vivem esse conflito. Não é um conflito que alguém que vai dizer que Deus não existe. Para a gente que está caminhando, a trancas e barrancos, mas está caminhando. Acredita que existe um ser superior, que manda o trovão, que manda a chuva, que manda o sol, que manda tudo. Não faz concessão de ninguém, todo mundo recebe a mesma coisa. Isso é o que acontecia na igreja dos Filipenses. No Santo Evangelho, é a transfiguração de Jesus. Jesus faz um elo, terra, céu. É muito simples. Jesus pega sempre os três, João, Pedro, João e Filipe. É os três. Sempre ele chama eles e vai, sempre vai. E eles estavam na planície e foram para o monte rezar. Enquanto eles rezavam, como a caminhada era grande, muito grande mesmo, os discípulos já estavam cansados. Jesus também cansava porque ele estava na condição de humano. E foram rezar. Enquanto eles rezavam, eles dormiram. Os três estavam com ele e dormiram. E quando eles acordaram, veio uma coisa diferente. Jesus conversando com dois homens. Um é considerado que morreu, outro não se prova que ele morreu. Elias não se prova que ele morreu, ele foi elevado, arrebatado. Então não se prova, mas são grandes profetas. E eles conversaram. O que acontece? Jesus mudou tudo, a roupa ficou branquinha, o seu rosto brilhava, ele modificou tudo. E os discípulos acharam tão bonitos. E Pedro, que sempre era o mais extrovertido, que se metia em tudo, ora ele acertava, ora ele errava e acertava, e ficava naquilo. A história de Pedro é assim. Errava, acertava, errava, depois errava e continuava. E Jesus, de vez em quando, chamava ele a atenção, chegou a chamar ele de Satanás, quando ele disse que ninguém ia fazer aquilo com ele. Ele disse: tu não pensas como Deus, tu pensas como o demônio. Afasta de mim. E depois, no fim da peregrinação de Jesus pela terra, o que ele disse? Tu és Pedro, em cima dessa pedra, eu vou construir a minha igreja, e a porta dos infernos jamais prevalecerão contra ela. Pedro era corretinho? Não. Pedro não era corretinho. Pedro ele duvidou tantas as vezes de Jesus. Duvidou assim. Mas se é você que está aí em cima d'água, manda que eu vá contigo aí. Vem. Saiu e depois, 2 passinhos que ele deu, ele afundou. Jesus disse: que ele duvidou, o homem de pouca fé. Chamou ele, né? Tudo ele duvidava, ele fazia essas coisas assim, e depois recebeu a chave do céu.
Então, quando Pedro descobriu que aquilo era bonito, ele disse: Senhor, é muito bom estar aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para tu, uma para Moisés e para Elias. Que aqui é muito bom. Ele nem sabia o que falava. Enquanto eles conversavam, os dois iam se afastando de Jesus. Se afastando de Jesus e veio uma nuvem e os cobriu. Quando cobriu, eles ficaram na sombra, eles ficaram com medo, e da voz veio, e da nuvem veio aquela voz, que eu vou repetir aqui, que eu sei de um jeito, né? Cada um evangelista coloca de um jeito, mas aqui está aqui em São Marcos hoje. Ele diz aqui: este é o meu filho. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. E continuando, enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. E os discípulos ficaram com medo. Ficaram com muito medo. E pela primeira vez, eles não falaram nada a ninguém. Porque nos milagres de Jesus, quando ele fazia os milagres, ele dizia: não fale nada para ninguém. O que eles faziam? Será que eles não falavam nada para ninguém? Os cegos, o aleijado, os leprosos, eles saíram pulando de alegria. Olha, aquele homem me fez isso, e aí, não, Jesus repreendeu: não faça nada para não conte nada para ninguém. E eles saíram pulando de alegria. Mas dessa vez, os discípulos não disseram nada, certo? Não disseram nada do que. Então, essa ponte, esse elo de ligação, é o humano com o eterno. O natural com o sobrenatural. Jesus, o humano, Pedro, humano, Filipe, humano, João, humano, viram o humano falando com o que já era eterno. Deus, Jesus já era eterno, mas ele estava na condição de humano. Ele estava falando com 2 pessoas mortas. E o ser humano, o humano, os 3 discípulos, Jesus nem se compara. Ele, todo o poder e agora é dele, pertence a ele faz o que bem quiser. Mas os 3 que estavam lá, não. Eles não faziam. Então eles viram Moisés e Elias. Tanto é que Pedro disse: vamos fazer uma para ti, uma para Moisés e para Elias. E pronto. Então aquela ligação estava uma voz que vinha do céu, da nuvem, e falava com Jesus, e eles ouviram também. Isto aconteceu numa passagem também com Jesus, lá no batismo de João Batista. Quando Jesus sai da água, né? Ele vai dizer a mesma coisa: vem as línguas de fogo, em forma de pombas, e ressoou sobre a cabeça de Jesus, e sai a voz: este é meu filho amado, no qual eu coloco todas as minhas complacências. Complacência é achar bonito, eu confio, essas coisas assim. Cada evangelista tem uma maneira de fazer. Eles chamam de sinóticos. Cada evangelista. Cada evangelista, os sinóticos falam isso, falo, cada um fala de uma forma, mas é a mesma situação. Então é isso. Por que Pedro queria sair, ficar lá? Porque na planície estava cheio de gente, cheio. E eles queriam fugir da cruz de Cristo. Queriam fugir do estar no meio do povo ali. E Jesus disse: não é assim, vamos voltar. Não fica ninguém aqui no seu verdade, e voltaram para o seu devido lugar. Como estamos na campanha da fraternidade, o nosso tempo é de arrependimento, e onde Paulo coloca a questão do arrependimento, de o povo deixar a comida de lado. Claro que vamos precisar da comida, mas não é só isso. Todos nós já sabemos com certeza que um dia nós vamos deixar essa vida. Quando ninguém sabe, mas a certeza que nós temos é essa: um dia nós vamos sumir. Saber quando? Ninguém sabe. Veja a inteligência divina. Eu vou morrer, você vai morrer, nós vamos morrer. Agora, como? Pode ser hoje, pode ser daqui a mais 100 anos. Ninguém sabe, mas nós vamos. Agora, quando? Essa é a inteligência de Deus. Por que
tempo é favorável ao perdão para todos nós. E a campanha da fraternidade coloca a ecologia integral, que é para a gente cuidar do nosso ambiente. No ano passado nós sofremos muito, o Brasil sofreu muito com incêndio. Muito. Por esta causa que arroz não foi não sei para quanto, café foi não sei para quanto. Por quê? Derrotou, o fogo queimou o que tinha para produzir a safra desse ano. E o que a gente está comendo é safra atrasada ainda. Vai faltar. Já está faltando. E aí? Quem é o culpado? O ser humano. É o ser humano que é o culpado de acontecer tudo isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje vamos rezar o símbolo de sendo constantinopolitano. Toda vez eu quebro a língua. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio num só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu do céu, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, iluminados pela palavra do Senhor, neste tempo favorável à conversão, dirijamos ao Pai nossas preces de filhos e filhas, rezando: fazei do Senhor resplandecer a vossa luz, para que a Igreja seja fiel, testemunhe em palavras e ações, de que o sofrimento do tempo presente encontra sentido e tem superações na Páscoa. Roguemos ao Senhor. Fazei do Senhor resplandecer a vossa luz, para que os administradores públicos implementem programas e políticas que transformem para a melhor vida das pessoas e promovam a ecologia integral. Roguemos ao Senhor. Fazei do Senhor resplandecer a vossa luz, para que o tempo da quaresma ajude os cristãos a descobrir os sofrimentos do dia a dia, também possibilitam a contemplação dos rostos de Cristo transfigurado. Roguemos ao Senhor. Fazei do Senhor resplandecer a vossa luz, para que, especialmente neste ano jubilar, nossas orações sejam perseverantes, nos transformem e nos façam iluminar os outros e o mundo à nossa volta. Roguemos ao Senhor. Fazei do Senhor resplandecer a vossa luz, Pela saúde do Papa Francisco também, que ele se refere logo, para termos nosso Papa bom. Em nome de Jesus também roguemos ao Senhor. fazei do Senhor resplandecer a vossa luz. Vamos rezar a campanha
tomar-lhes a solidariedade da justiça. Enquanto peregrinos, habitamos e construímos a nossa casa comum, na esperança de um dia sermos acolhidos na casa que preparaste para nós no céu. Amém. Façamos a nossa canto da oferta. Todo povo sofredor, o seu prato esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Retornado no cativeiro, esse sonho verdadeiro, sonho de libertação. Ao voltar os exilados, trazendo deportado, libertado para Sião. Todo povo sofredor, o seu plano esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Nós ficamos tão felizes, nossa boca foi sorrisos, nossos lábios só canções. Nós vibramos de alegria, o Senhor fez maravilhas, publicaram as nações. Todo povo sofredor, o seu pranto esquecerá, pois o que plantou na dor, na alegria colherá. Jesus está presente em nosso meio, na hóstia consagrada, do seu coração eucarístico. Como filhos e filhas, ouçamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós precisamos de paz para o mundo todo. Hoje se faz guerra até de cobranças de taxa. É um país contra o outro da forma que está. Somos atingidos. E também pelas mortes que vêm acontecendo. Vários países estão em guerra, mas se matando, se atirando, fazendo as maiores atrocidades. E a paz de Jesus esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. O Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: Este é meu filho amado, escutem sempre o que
nós comungamos, Senhor, no mistério da vossa glória e nos empenhamos a render-vos graças, porque nos concedeis, ainda na terra, participar dos bens do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Via Sacra, toda sexta-feira, às 19h30, na comunidade Matriz, e também na São Francisco está fazendo. Visita do Padre do Superior Provincial dos Missionários do Verbo Divino, a congregação dos Verbitas, na paróquia Santa Clara. Hoje, 16 de março, às 18 horas, na comunidade Santa Edviges, vai ter a presença do Dom Roque, vai celebrar junto com ele, e ele vai fazer essa primeira visita lá. Aí amanhã, 17 de março, todos os coordenadores de comunidades, pastorais, movimentos, estão convidados a participar da reunião, que ele vai se apresentar a toda a comunidade paroquial. Vai ser às 19h30 na Igreja Matriz de Santa Clara. Então é uma convocação, não é um convite. Amanhã, 19h30, na Matriz de Santa Clara. Missa com bênção da saúde. As comunidades responsáveis Santa Edviges e Ara Missionária Imaculado Coração de Maria. Na quarta-feira, 19h30, na Matriz de Santa Clara. Estão abertas as inscrições para a catequese matrimonial, encontro de preparação para a vida matrimonial. Informações, entrar em contato com a pastoral familiar ou o WhatsApp da Secretaria Paroquial. Festa social do Arcanjo São Gabriel, em prol da construção da nova capela, lá da comunidade São Gabriel. Vai ser dia 27 de abril, no outro mês, a partir das 11h30. E também, em maio, vai ter a 13ª Festa do Peixe, a partir das 11 horas, na Igreja Matriz de Santa Clara, em Coração de Maria. Antes da bênção, o seu Claudomiro, ele está aqui ou ele está em outro lugar? Não, na casa dele. Está na casa dele. Ele está na casa dele. Quem poderia me acompanhar? Uma pessoa só para a gente levar a Eucaristia para ele, ao terminar aqui. Alguém pode me acompanhar até lá. Um menino, ele não deve. Muitos não devem sozinho fazer isso. Pelo menos uma pessoa indo em dois para fazer esse trabalho, tá? Senhora, quem vai comigo? Eu vou te levar para o mundo lá. Tá, então depois a gente vê isso, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai generosamente, Senhor, os vossos fiéis e fazei-os aderir ao Evangelho do vosso Filho. Possam desejar sempre e um dia felizes alcançar a mesma glória que ele revelou aos apóstolos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O Cristo Deus se fez humano nesta terra, e as criaturas deu valor e atenção. A vida plena que no mundo já se espera, ganha sentido com a nossa redenção. Ao entregar o paraíso ao ser humano, deu
Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo era muito bom. O universo tudo está interligado. Nele vivemos e com todos somos um. Nesta quaresma conversão somos chamados. Cuidemos todos dessa casa que é comum. Ao entregar o paraíso ao ser humano, Deus contemplou sua beleza e seus dons. Louvado seja nosso Pai, o Criador. Deus viu que tudo